Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores. Estamos mais uma vez com um programa sobre a ciência trilogia analítica. E cada vez mais recebendo feedbacks da importância que uma ciência que aceita o campo da espiritualidade tem para a humanidade. Agora nós vamos comemorar 30 anos da fundação do projeto Stop a Destruição do Mundo. Stop as corrupções, as calamidades, as guerras, a doença e a destruição em todos os campos, em todos os setores da sociedade e da vida. E esse projeto que nós começamos em Paris há 30 anos atrás, ele tem exercido uma boa influência para as pessoas saberem que existem causas profundas, psicossociais, para isso que está acontecendo com a humanidade. Então, temos tido uma série grande de fóruns e festivais e mesas redondas de pessoas que têm também uma preocupação semelhante à nossa, de preservar o planeta. E temos amealhado uma quantidade grande de amigos e conhecedores disso e que está conseguindo um bom resultado, porque está havendo mesmo uma mudança na mentalidade do mundo. A gente percebe que o ser humano está, pouco a pouco, abandonando aquela situação de alienação absoluta que viviam, acreditando em todas as leis sociais, econômicas, as autoridades, os poderes, tinham total, vamos dizer, influência no povo. Hoje, parece que todas as instituições estão sendo questionadas, a começar de igrejas, de academias, das ciências, da filosofia e, ultimamente, muito, da política, da própria justiça, do direito, das leis, e que o ser humano, das mídias, Então, o ser humano não acredita mais em tudo que lhe falam. E isso eu acho que é uma coisa importante, porque a ciência da psicanálise trouxe justamente essa grande percepção que o ser humano ele não tem ideia de quem ele próprio é e de quem o seu semelhante é, que a máscara social que tem prevalecido durante séculos está caindo por terra ultimamente. Então é difícil agora, só por um título, só por uma medalha, por um cargo político, a pessoa obter toda a aceitação da população. E isso é uma coisa boa. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do nosso trabalho, que inclui, não só a ciência, vamos dizer, médica, de tratamento das doenças, mas o meio assim que o ser humano teria para se livrar de todos os males assim físicos que a medicina trata e que falta o principal na medicina. A gente continua falando na televisão, a questão da psicossomática, E é muito difícil esse fator psicológico, ser estudado para que a pessoa doente, principalmente, saiba que a doença vem justamente da vida psíquica, que a doença é
praticamente assim tem a origem na visita que os demônios fizeram aqui. Portanto, para que a pessoa possa melhorar realmente e não ter doença, ela teria também que verificar a questão teológica. Então, até eu escrevi um livro sobre a teologia da física. E esse livro aqui, olha, muitos estranham, falando: o que é isso? Que a física tem teologia? Então tem sim. E que teologia é essa da física? É a origem dos problemas, vamos dizer, internos da pessoa que tem relação com a vida espiritual. A gente pode falar, né, que todo ser é muito mais espírito do que matéria. Ou melhor, tudo que nós temos é uma energética. E essa energética é invisível, é espiritual. Então, o ser humano, nós somos praticamente, assim, a gente pode até dizer, espíritos que têm uma parte que aparece que se chama corpo, que tem algo que se chama matéria, mas não é a matéria a causa, né, que a pessoa teria uma doença. A doença vem da vida espiritual. Então, vou chamar aqui o César, porque é muito importante que haja um conhecimento, assim, em geral, de todos os erros que a sociedade pratica. E um erro muito grande, mesmo que Newton, né? Isaac Newton, até Freud, até mesmo os mais atuais, né, que estudam a questão fisiológica, como Albert Einstein. Então, eles erraram em acreditar que tudo na física vem da matéria. Então, essa questão veio da Idade Média e de Galileu, né, que Isaac Newton adotou e colocou o movimento como o fundamento de tudo. Mas esse movimento não é algo assim que empurre o ser humano. Então, as pessoas que estudam física pensam que existe algo que empurra, e esse movimento de empurrar a matéria é que produz a essência, que produz a energia, que é um erro clássico. O que acontece é que a própria matéria é algo que veio da energia. Tudo é energia, quer dizer, tudo que saiu da mão de Deus. Aí eu tenho que falar a questão teológica, porque se não falar na criação, que é o fator assim primordial no conhecimento de tudo, e que o ser humano fica doente porque ele é contra os dados da criação, então nós não temos saída. Inclusive a física parou, né, César? Parou de repente, por quê, né? Porque não estuda essa questão essencial, a parte essencial que produz a parte existencial. E quer falar alguma coisa? Sim, senhor, Dr. Kepp. Eu acho importantíssimo para as pessoas que estudam física, ou mesmo para quem não estuda a física, isso que o senhor está falando. A física, ela
ela começou estudando a interação entre objetos materiais. Então, toda a física é desenvolvida em cima do estudo daquilo que é observável, de um objeto empurrando o outro, um objeto saindo de um lugar e indo para o outro. É isso que é a física. Então, é sempre a matéria, é a essência de tudo na física, aquilo que causa força, causa o movimento. Só que nunca foi visto a questão da matéria em si, do que ela é feita, entende? Então, essa matéria, pelos estudos do senhor, né, Dr. Kepp, ela é constituída de vibração interna, de energia. Então, essa energia fica vibrando constantemente. Então, não é bem um corpo que empurra o outro, mas é uma energia que interage com a energia do outro objeto e os objetos se movem. Quer dizer, cada objeto tem uma energia em si. Ela não é matéria, ela é energia. E qual é a fonte dessa energia? Essa fonte de energia, ela é transcendental, vem do ser divino. Então, tudo nasce no ser divino. Essa é a causa da existência do mundo material, de todas as forças e do movimento observável. E isso a física nunca tratou. Então, agora é chegado o momento da gente, com esse livro, né, Dr. Kepp, a Teologia da Física, incluir o aspecto teológico no estudo dessa ciência para que ela deixe de ser materialista e passe a ser uma ciência abrangente que englobe tanto a parte teológica, a parte física e a parte filosófica, né? A gente pode dizer o seguinte, né? Eu vou pôr aí um quadro para esclarecer os nossos trabalhos. Veja lá, origem das doenças, né, Cláudia? Origem das doenças. A primeira, né? E olha, aí o senhor fala tudo quanto é doença, né? Doença física, doença psíquica, doença social, ambiental. Toda doença vem do diabo. Então, notem, né? Tem que ver na teologia essa questão bíblica até, que a questão da fé é fundamental para entender o que acontece na nossa existência. Não é necessário ter religião, acreditar em religião ou não, para saber que a ideia de Moisés foi que Adão e Eva, né, vamos dizer, os primeiros seres humanos, não quiseram seguir o que Deus mandou. Então, o que Deus mandou é fazer o que era certo. Então, eles disseram que não. Veio o diabo e falou, não, se vocês fazerem o que é errado, vocês vão ser, assim, superiores a Deus. Então, aquela ideia da árvore, né, do bem e do mal, que não podia comer aquele fruto, não era bem essa questão, mas o que leva o indivíduo à doença é quando ele é contra a sua própria natureza. Está de acordo, doutora? Sim, doutor Kepp. A gente vê isso nos pacientes, que eles são contra os princípios naturais, né? Como os senhores já explicaram em outros programas. Então, essa questão de ser bom, de ter um princípio ético, seguir a beleza, ter atitudes boas, servir ao próximo, todo mundo sabe de cor, né? Quase que seria uma coisa boa, mas interiormente tem uma oposição. Assim como os demônios, né, como os seres malignos, eles fizeram uma oposição à própria natureza e aí adoecem espiritualmente e nós também no nosso corpo. Então, vou dar um exemplo, né, que é muito comum, em geral, quando a pessoa vai fazer análise, vamos dizer, uma mulher fala assim, eu sofro por causa do meu marido, do meu companheiro, ele... Falei, mas sofre por quê? Ele bebe, ele é assim, assado. Então, com isso eu sofro muito. Então, isso é uma enorme mentira, que se o marido também fala que sofre por causa da mulher, é uma grande mentira, porque ninguém sofre por causa do outro. Sofre porque
tem uma atitude contra si própria. Então, eu vou dar, assim, um segundo exemplo, veja, no 4. Matar na guerra é assassinato. Então, não tem um quinto mandamento do Moisés, não matar? Então, o indivíduo vai à guerra, mata, e é herói, é nada, ele é assassino. Então, como lá a questão lá da Rússia e da Ucrânia, a Rússia invadiu, então a Ucrânia tem que matar russo. Nem russo tem que matar ucraniano, nem ucraniano matar russo. Cada morte que fazem é um assassinato, né? De maneira que... Que forma é essa, Dr. Kepp, de resolver problemas, né? Diplomáticos, econômicos, seja de que ordem for? Simplesmente mata. Como assim? Resolve a história com bombas matando? Então, veja um fato interessante. Questão de prisão. Prisão não deveria existir. Nunca ninguém deveria estar numa prisão, porque a prisão que a pessoa, vamos dizer, um assassino, um delinquente é obrigado a viver lá, preso, aumenta vamos dizer, a delinquência, a questão patológica. Então, não devia haver, olha, prisão que é anti-humana, que piora a pessoa, internação em hospital. Hospital não deveria haver, porque eu digo mais nas doenças mentais, né? Porque coloca um monte de doente, passando as ideias absurdas para o outro, sentimentos ruins. Então, não devia haver prisão, não devia haver hospital, e o que mais? Que uma porção de coisas. Não devia haver imposto. Exército existe para quê, né? Polícia. Bom, é uma patologia para tentar controlar outra patologia e não dá certo. Então, não dá para controlar uma patologia com outras patologias. Então, veja que a questão, por exemplo, de matar na guerra não é nada de heroicidade, é assassinato puro. Então, veja, em terceiro lugar. País que empresta dinheiro é imoral. Por exemplo, qualquer país, até aqui o Brasil, né? Tem dificuldade econômica, então vamos emprestar da Estados Unidos, da Europa, bilhões e bilhões. Se não tem dinheiro agora, então tem que emprestar para quê? Depois tem juros, tem correção monetária, tudo isso. Empresta 1 bilhão e tem que pagar 10, 15. Então, é por isso que eu coloquei isso. País que empresta dinheiro é imoral, porque ele não pode viver com o dinheiro que tem. Se falta dinheiro, vai trabalhar. Compreende? Para conseguir ter uma vida melhor. Então, quando fala questão, por exemplo, de pobreza, de miséria, nenhum país deveria ter miséria, pobreza. A gente morou na Suécia, por exemplo, e lá não tem miséria. A Finlândia também não tem, Noruega não tem. Quer dizer, aquele círculo nórdico lá não tem miséria. Por que tem miséria na África, na América Latina, vamos dizer, no Oriente e no Ocidente, em alguns lugares? Isso é
total, assim, vamos dizer, total a delinquência do país que quer viver com o dinheiro dos outros. Não pode. É a mesma coisa de, por exemplo, a gente não tem carro, o carro quebrou. Então vai no vizinho, pega a chave do vizinho, pega o carro do vizinho e vai viver com o carro do vizinho. Que folga, né? Não pode. Cada um tem que viver com o que tem. E se quer viver com mais aquilo que tem, é muito assim delinquente. E depois, vamos colocar o quarto lugar, o quê? Porque gasta mais do que pode. Isso tem relação com o anterior. O país que empresta dinheiro é imoral porque gasta mais do que pode. Uma pessoa, né, que ganha 100 e gasta 200, ganha 5.000 e gasta 10.000, o que é isso, né? Por que gasta mais do que tem? Então, se precisa de mais, vai se aprimorar no trabalho e, vamos dizer, vai ganhar mais. Queria falar uma coisa, doutor Kepler. O senhor estava citando essa questão do país que empresta dinheiro, né? E o senhor também citou a questão da guerra, né, da Ucrânia com a Rússia. O que está acontecendo lá na Ucrânia? As nações, outras nações, principalmente os Estados Unidos, não param de dar dinheiro para a Ucrânia para tentar se defender da Rússia. Então, eles não mandam um exército lá e está matando o próprio povo da Ucrânia, dando dinheiro e armas para o povo se matar lá. Está acabando com o país por causa dessa ajuda financeira que estão dando, né? Em vez de acalmar, né? Porque Estados Unidos não tem cristianismo, a Europa não tem cristianismo, Deus não mandou matar ninguém, quer dizer, quem é cristão, segue Jesus Cristo, não pode matar ninguém, não pode nem ter ideia de matar. A pessoa, às vezes, né, tem raiva do outro, olha, eu mato fulano de tal. Ponto. Tem aí um vício terrível. A pessoa que pensa em matar já é delinquente. A pessoa que tem raiva exagerada é delinquente. A pessoa que fala mentira é delinquente. Todo aquele que fala e que sente o que não é verdade é delinquente. Vocês querem falar alguma coisa? Olha, doutor Kepler, quando o senhor fala em mortes, guerras, né? Eu estava aqui pensando numa questão muito séria também de mortandade, que são os abortos que são realizados no mundo, né? São milhares no ano, milhões, né, doutora Cláudia? Países que aprovam esse tipo de lei, que as mulheres têm o direito de assassinar os seus filhos. Isso é uma coisa, assim, tão gritante, tão chocante, né? De tanta inconsciência, que a gente espera que uma hora as mulheres acordem para isso que elas estão fazendo, porque, inclusive, aquelas que vêm buscar terapia e que já cometeram aborto, até por muita inconsciência, sem dúvida, a gente nota que elas nunca se sentem recuperadas disso, sabe? Fica um gap, fica um buraco no interior que dá para entender por quê, né? Então, eu acho que é um dos assuntos mais sérios que ocorre na humanidade, é essa questão do aborto. Então vamos ver agora mais um capítulo, mais um esquema, né? Veja lá. Então, e aí, de outro lado, o país que dá dinheiro emprestado é ladrão. País que empresta é como agiota, né? Ele sabe que vai emprestar 10 e que vai tirar 10, 20, 30, 40 do que ele empresta, né? Isso, como eu falo aqui, quem empresta é ladrão porque vai subjugar outro país. Então, o que deve, né, se torna escravo do país que
que emprestou. O senhor explicou agora, Dr. Kepp, por que o Brasil é um país que está sempre devendo, porque os outros emprestam dinheiro para poder tirar as riquezas do Brasil, né? Então o Brasil está sempre devendo e esses outros países ladrões vão tirando tudo daqui, né? Olha, o senhor deu um exemplo perfeito. Eu tenho um parente lá na Alemanha que fala português, porque ele viveu em Portugal, e ele é tradutor, né? E ele fala que ele fica assim abobalhado, como o pessoal da Europa em geral. Ele faz um fulano do Brasil que vai emprestar dinheiro, entregar minas de isso, minas daquilo, a ferro, assim, vamos dizer, tudo a preço baratíssimo para o indivíduo para o país que empresta um dinheiro e que recebe, né, minérios, recebe agricultura, tudo isso, assim, quase de graça. Esses são os famosos esquemas, né? Bom, Então, nós retornamos no próximo programa. Isso. Oi, pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para participarem do nosso projeto Stop. Este ano nós fazemos 30 anos da fundação da Stop, que eu fiz lá em Paris. E foi uma festa muito bonita que nós realizamos lá e também em Lisboa, no mesmo ano. E depois fizemos fóruns e festivais em diversas capitais do mundo. Esse trabalho é para gente que tem boa intenção, que tem ética, que tem boa vontade para promover um mundo melhor e que está disposto a conhecer as descobertas dessa ciência que faz a união da teologia, da filosofia e da experimentação, que é a ciência. Então é uma ciência trina. Para quem está disposto a conhecer isso, estudar nossas descobertas e virem com todo esse grupo grande que está se formando, que vai desinverter o mundo. Então eu convido você. Esse ano vamos fazer um fórum, mais um fórum. E esperamos vocês, porque, gente, é urgente. Não estamos brincando. Vocês estão acompanhando as notícias. Nós estamos por um fio. E eu confio, eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer, que a gente pode ajudar Deus a desinverter o mundo.